Olá pessoal, vamos aqui então à correção do exercício que eu deixei para vocês da apostila. Esse exercício, vou lembrar, não é para me entregar, vocês vão estar fazendo como dever de casa, se não fizeram, né? Porque eu deixei uma aula aí com esse exercício para fazer. E eu vou estar colocando hoje uma atividade eletrônica, essa sim vocês vão poder fazer na plataforma mesmo, para poder ver o aprendizado de vocês. Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira questão. Escreva o resultado de cada item. Escreva se o resultado de cada item será uma potência positiva ou negativa. Então, não é para você dar a resposta, é só para dizer se é positiva ou negativa. 0 elevado a 3. A primeira coisa, quando a base é 0, não importa o expoente, sempre vai dar 0, porque você vai ter 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante, sempre vai dar 0. Então, o 0 ele não é positivo nem negativo, ele é neutro, tá bom? Então aqui não cabe nenhuma resposta, você pode colocar neutro, o 0 é neutro. Menos 5 elevado a 11. Então aqui repara o seguinte, esse menos 5 não está entre parênteses, porque se eu fosse considerar ele entre parênteses, tinha aquela regra do expoente para o ímpar e dependendo disso ele seria positivo ou negativo. Mas aqui não vai caber, por quê? Porque vai ter, isso aqui ficaria assim, ó, menos 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante. 11 fatores. Isso é diferente se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, menos 5 entre parênteses elevado a 11, porque aí na hora de desenvolver, se fosse desenvolver, né, eu teria algo parecido com isso aqui, ó. É diferente do outro lá. Lá o menos fica de fora da conta. Agora eu estou levando o menos junto, porque ele faz parte da minha base. E aí dá resultados diferentes dependendo se o expoente for par ou ímpar. Né, nós vimos que se aqui o expoente for par, eu vou ter par de valores, né, aqui teria um outro, né, que eu não coloquei. Deixa eu apagar aqui para colocar. Então eu teria par de valores, ó. E aí 11 ia ter 11 fatores, né? Mas ia ter par de valores que fica positivo. Então, nesse ritmo, se o número aqui for par, não importa quantos fatores eu tenha, vai ter pares de valores que ficam positivo. Logo, a resposta seria positiva. E como ele é ímpar, ia sobrar um fator lá sozinho, com sinal negativo. E aí toda essa conta que estava positiva, quando multiplicar com um número negativo, vai ficar negativo. Por isso que se for par fica positivo, se for ímpar fica negativo. Mas isso só ia valer se eu tivesse com minha base entre parênteses, que não é o caso de nenhuma aqui, ó. Então eu acho que até eles se equivocaram na hora de fazer essa apostila, porque a ideia aqui é justamente trabalhar levar o sinal para conta, né? Porque nesses casos vai ser tudo negativo. Não importa o que eu vou fazer aqui. Tem um menos na frente, fica negativo. Então aqui é negativo. Aqui é negativo. E aqui é negativo. Pelo mesmo raciocínio que eu desenvolvi ali com vocês. E esse 9 elevado a 1 ficaria positivo. Que 9 elevado a 1 é ele mesmo, né? Agora vamos aqui fazer as contas. Efetue. Menos 8 elevado a 2. Então, nós temos que repetir a base e multiplicar por ela mesma. Como o expoente é 2, só vou ter dois fatores mesmo. E aí já falei que menos com menos dá mais, né? Então vai ficar mais. E aí faz 8 vezes 8, que é 64. Tá bom? Aqui. Ia ficar mais 1 vezes mais 1, 7 fatores. Como 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1 vai ficar nessa, a gente já pode adiantar a resposta aqui, não precisa desenvolver tudo. Tá? Vai dar 1 positivo. Esse mais não era necessário escrever, mas eu estou colocando porque aqui já estava assim, tá bom? Agora menos 3 ao cubo. Agora são 3 fatores, então é menos 3 de base, vezes menos 3, vezes menos 3.
Então aqui vai acontecer o que eu falei lá. Quando eu fizer essa conta de multiplicar, vai dar 9 e ele vai... Opa, fiz besteira ali, deixa eu apagar. Então, vai dar 9 e esse 9 ele é positivo. Porque menos com menos dá mais. Aí 9 vezes menos 3 fica negativo, né? Porque mais com menos dá menos. Regra de sinais da multiplicação, que foi em aulas anteriores. Se você esqueceu, dá uma revisão, faz uma revisão e lembra lá dessas propriedades de sinais, tá? Aí faz 9 vezes 3, 27, então fica menos 27. Aí, de novo, ó, o expoente aqui é ímpar, ficou negativo. Tá vendo? Expoente ímpar negativo. Mas essa regra só vale quando a base é negativa, tá bom? Aqui nesses casos aqui de cima, a base não é negativa. A base aqui é porque é bem sutil a diferença, né? Qual a diferença desse menos 5 aqui entre parênteses para esse menos 5 aqui sem parênteses? É porque aqui esse menos ela está fora da conta, está na frente da potência. E esse menos é da base. Essa é a diferença. Então, eu desenvolvo a potência sem o sinal, só que ele fica na frente, então ele torna tudo negativo. Já aqui não, aqui ele entra na conta. Então, por isso eu vou considerando a regra de sinais, aí sim eu considero essa regra. Se o expoente for ímpar, fica negativo, e se o expoente for par, fica positivo, mas só para os casos em que a base é negativa. Tá bom? Deixar aqui. Apagar aquilo ali e vamos fazer aquela ali de baixo. Menos 16 elevado a 1. Bom, o expoente a 1 é o menos 16 uma vez só. Né? Então vai ficar menos 16, acabou. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Não faz conta com nenhum outro fator porque o expoente é 1, então só escreve ele uma vez. Agora, esses aqui são as radiciações. São raízes. Vou tentar fazer um negócio aqui. Será que eu consigo copiar isso para cá? Não, assim. Tem que recortar, Ctrl X. Recortei. Aí. Eu não quero que o vídeo demore muito, para não ficar longo. Mas talvez eu consiga fazer um negócio aqui. Isso, eu queria fazer isso. Vamos arrumar aqui agora. Bom, raiz de 4. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que pesquisar. Agora não tem um desenvolvimento igual antes. Eu tenho que pesquisar, é que nem a divisão. Na divisão você não executa. Você pesquisa um número que caiba naquela conta ali. Então aqui também é isso. Ó. Como é que eu faço uma radiciação? Eu tenho que pesquisar qual é o número que vezes ele mesmo dá 4. Que é o número que está aqui no radicando. Então, eu vou começar com os naturais, né? Nós estamos trabalhando com números naturais e inteiros. Inteiro, também poderia pensar nos inteiros. Mas vamos falar dos naturais que fica mais fácil. Então, vamos começar com o 0. 0 vezes 0 dá 0, não dá 4, então não pode ser 0. 1 vezes 1 dá 1, não dá 4, então não pode ser 1. 2 vezes 2 dá 4, então é 2. Tá? Então é uma pesquisa que você faz para descobrir qual é o número que vezes ele mesmo dá o radicando. É 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4, que é o que está lá dentro do radical, que a gente chama de radicando, né? Mesma ideia você vai usar para todos os outros. Quem é o 100, ele está ali dentro, então tem que descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100. Aí se você pesquisar, né? 9 vezes 9 é 81, está quase 100. 10 vezes 10, 10 vezes 10 100, achamos. Então é 10, pois 10 vezes 10 igual o radicando ali, que é 100. Tá? 25 é o 5 vezes 5. Então 5, pois 5 vezes 5. Repare, gente, que eu não estou usando algoritmo igual antes, né? Tem que ficar escrevendo a desenvolvimento. Você tem que pesquisar. Por isso que às vezes a pessoa acha que isso é difícil. Menos 1. Qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 1? Bom, eu vou pensar num número no 1. 1 vezes 1 dá 1.
Só que eu não quero 1, eu quero menos 1. Aí você pode pensar, faz menos 1 vezes 1 que dá menos 1. Só que aí eu estou violando a regra da resposta. A minha resposta tem que ser o número que vezes ele mesmo dá o radicando. Aqui eu estou mudando o meu número. O menos 1 não é o mesmo número que 1. Nós vimos que é uma distinção. O menos 1 é um valor, 1 é outro. Então, eu não posso multiplicar um número por outro para achar o radicando. Tem que ser o número multiplicado por ele mesmo. Então, aqui eu estou violando a regra, não pode afirmar que é menos 1 por causa disso. Tá? Ou quem é que eu vou escolher para ser a resposta? Menos 1 ou 1? Não dá. Tá bom? Então, não serve essa resposta. Outra ideia que você poderia ter é multiplicar menos 1 por ele mesmo. Né? Eu quero chegar no menos 1, então vamos multiplicar menos 1 por ele mesmo. Só que fazendo isso, você vai achar um positivo, porque menos com menos dá mais, como nós vimos aqui. E aí não tem um valor que eu consiga multiplicar por ele mesmo e dar menos 1. Então aqui não existe esse valor. Tá? Você vai colocar que não existe. Depois, na matemática, tem um artifício para burlar essa dificuldade aí, que são os números complexos. A gente só vai ver isso no módulo 4, se ver. Que eu creio que nem lá chegamos no curso do NEJA, a gente não chega a ver isso. Tá? E para finalizar, é 0, pois 0 vezes 0 é igual a 0. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, não vou fazer a questão número, as outras questões não, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Deixa aí no comentário qualquer dúvida, tentem fazer as outras também. E eu vou estar postando um vídeo na plataforma ainda hoje, para que vocês possam fazer e estar com prazo para me entregar. Um forte abraço aí e até mais.